Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é. Estão aqui as alternativas e eu quero trazer agora o comentário dessa questão. A primeira coisa que tem que ficar claro para você é que, para participar desse processo de seleção, o aluno não precisa falar inglês, nem tampouco compreender. Agora, para que a pergunta do entrevistador seja respondida, é necessário que algum dos alunos, pelo menos um, compreenda e fale inglês. Caso contrário, a pergunta do entrevistador ficará sem resposta. Baseado nessas informações, eu vou organizar a solução dessa questão do seguinte modo. Primeiro, eu vou chamar de evento A o evento em que um aluno compreende e fala inglês. Essa é a exigência para que a pergunta do entrevistador tenha resposta. E a probabilidade de um aluno se encaixar nesse evento é de exatamente 30%. Agora eu vou chamar de evento não A a negação do evento A, que seria a característica de um aluno não compreender e falar o inglês. São coisas diferentes, compreender inglês, falar inglês. Um aluno precisa ter as duas habilidades para que a pergunta do entrevistador seja respondida. Porém, se o aluno falar inglês e não compreender, automaticamente ele não responde a pergunta. Outra situação, ele pode até compreender inglês, mas como não sabe falar, a pergunta não vai ser respondida oralmente por esse aluno. Pior, se o aluno ele não compreende e não fala, aí é que a pergunta fica sem resposta mesmo. Então, eu quero que você entenda não há como sendo o fato de um aluno não ter as duas características. Ter, no máximo, uma. Como esse evento é a negação do primeiro, então a probabilidade do evento não há acontecer para um aluno é de 70%. Agora, veja só. O que a questão quer saber é qual é a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês. Eu vou chamar aqui de evento R o evento em que pelo menos um aluno responde a pergunta. O que significa pelo menos um aluno responder? Significa que ou um aluno, ou dois, ou até mesmo os 3 alunos respondam a pergunta. E vou chamar aqui de não R a negação do evento R. Ou seja, se o evento R é pelo menos um responder, o evento não R seria nenhum aluno responder a pergunta do entrevistador. Agora, observe comigo. Ó. O evento R, que é o que nós queremos, né? Pelo menos um aluno responder. E o evento não R, eles são eventos complementares. Então, a gente pode dizer assim, que a probabilidade do evento R mais a probabilidade do evento não R ocorrer é de 100%. Preste atenção no enunciado, viu? A questão quer saber a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês. Para isso acontecer, pelo menos um tem que responder essa pergunta.
Então, como eu quero calcular a probabilidade de que pelo menos um aluno responda essa pergunta, eu posso dizer que a probabilidade procurada, que é a probabilidade de R acontecer, vai ser 100% menos a probabilidade de não R acontecer. E se eu conseguir determinar qual é a probabilidade do evento não R acontecer, eu pego esse valor, substituo aqui nessa equação e respondo a pergunta. Então, vou fazer isso. Eu vou calcular a probabilidade de nenhum aluno responder. Eu vou chamar os alunos de aluno 1, 2 e 3. Para que nenhum aluno responda a pergunta do entrevistador, o aluno 1 ele vai ter que ser do tipo não a 1, ou seja, ele não compreende e fala. A mesma coisa com o aluno A2, a mesma coisa com o aluno A3. E se esses três eventos ocorrerem, ou seja, o primeiro aluno não compreende e fala, o segundo também e o terceiro também, o entrevistador não terá sua pergunta respondida em inglês. E para calcular a probabilidade de que esses três eventos ocorram, eu vou calcular a probabilidade de cada um deles e depois eu vou multiplicar essas probabilidades entre si. Vejamos aqui. Eu vou dizer que a probabilidade de não R acontecer vai ser 70% para o primeiro aluno, que é o aluno A1, multiplicado por 70% de o aluno A2 não compreender e falar, e também multiplicado por 70% de o aluno A3 também não compreender e falar. E para finalizar aqui o cálculo dessa probabilidade, eu vou multiplicar aqui esses valores. Como é que eu faço essa multiplicação? Eu vou pegar esse primeiro 70% e vou transformar em 70 sobre 100. Depois, esse 70% aqui, esse segundo fator, eu vou fazer a mesma coisa, transformar em 70 sobre 100, e vou multiplicar por 70%, que é o terceiro fator. Para fazer essa multiplicação, antes eu vou simplificar esse zero com esse, depois eu vou simplificar esse zero com esse, e finalmente vou simplificar esse zero com esse, para só agora multiplicar esses valores. Vejamos aqui, ó. 7 vezes 7 dá 49, e 49 multiplicado por 7% vai dar 343%, que eu ainda vou dividir por 10. E quando eu divido 343% por 10, eu encontro 34,3%. Observe, esse valor que eu encontro aqui, 34,3%, é a probabilidade de que nenhum aluno conseguiu responder a pergunta do entrevistador. Logo, eu consigo encerrar agora a minha questão, porque a probabilidade procurada, que é a probabilidade do evento R acontecer, é igual a 100% menos a probabilidade do evento não R ocorrer, que eu acabei de calcular, que é de 34,3%. E aí, quando eu subtraio de 100%, 34,3%, eu encontro que a probabilidade de que pelo menos um aluno responda ao entrevistador seja de 100 menos 34,3, 65,7%. Desse jeito eu concluo a questão e posso dizer que o gabarito é de letra D.